Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje, neste podcast, ou AudioTube, vou falar sobre o que cristãos e ateus têm a dizer sobre absolutos morais. Então, pessoal, desde já peço que vocês já curtam o vídeo aí, inscrevam-se no canal e compartilhem para que mais pessoas sejam bem informadas, certo? Um leitor aqui uma pessoa aqui, um comentário aqui no canal do YouTube, pediu para eu ver um debate, um certo canal, uma certa liga aí, um pessoal falando sobre moralidade, dizendo sobre aquela frase do Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, e tentando ali dizer que o ateísmo tem como explicar a moral e de onde vem a ética, a moral, tudo. Que vamos falar sobre isso, Vivemos em uma geração repleta de contradições em sua compreensão dos valores morais. Por um lado, estamos testemunhando o confuso borrar das linhas entre o bem e o mal e uma profanação dos limites que deveriam nos proteger do mal. Por outro lado, há um dogmatismo generalizado e um ultraje moral indignado com as ofensas reais ou imaginárias dos outros. A voz profética da Igreja é desesperadamente necessária nessa mistura de confusão e contradição. Os absolutos morais, valores morais imutáveis que são independentes da humanidade, são descobertos em vez de construídos por nós, existem? Qual é o ponto de referência para o conteúdo de nossos valores morais? E como eles devem ser baseados, aterrados, baseados? Pessoal, peço que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, nesse áudio. Deus e moralidade. Você pode ter ouvido vozes cristãs defendendo esse argumento, mas ficará surpreso ao saber que o impressionante conjunto de acadêmicos ateus concorda que se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem, porque não há como fundamentá-los em última instância. O teísta continua observando que a crença na existência de valores morais objetivos é uma das crenças intuitivas mais profundamente arraigadas na raça humana. Como tal, nos dá um bom motivo para acreditar em Deus. Então, vamos lá. Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. Valores morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. Esse é o argumento. O ateu insiste que Deus não existe. Portanto, deve forçar a questão da moralidade. Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. Deus não existe. Portanto, os valores morais objetivos não existem. Vocês notem aqui a troca disso? Essa conclusão final está em desacordo com o que parece ser um senso moral auto-evidente, portanto, justifica mais explicações do campo ateu. A narrativa oferecida é mais ou menos assim. O ser humano, e na verdade todo o universo, é produto da matéria, do tempo e do acaso, juntamente com os processos de evolução que se voltam para a sobrevivência do mais apto. Temos o que parece ser um senso profundamente arraigado de um certo e errado objetivo, como se tivesse sido embutido em nossos sistemas. Em certo sentido, foi embutido. É uma ilusão produzida por nossos genes, porque aumenta nossas chances de sobrevivência. Então não há problema ou contradição dentro do ateísmo com relação ao nosso senso de absolutos morais. O senso desses absolutos é uma ilusão evolucionária. Existem problemas significativos com essa linha de raciocínio e vou levantar dois. Em primeiro lugar, o problema sistêmico mais amplo. O ateu nos diz que genes egoístas, lutando pela sobrevivência por meio de processos de evolução, produziram o que chamamos de seres humanos. Toda a estrutura humana, controlada por nossos genes, é voltada para os objetivos desse processo evolutivo, ou seja, a sobrevivência, e não há, em última instância, para a compreensão da verdade e da realidade. Portanto, torna-se possível argumentar que, por mais que possamos pensar e sentir que existe uma moralidade objetiva, e por mais que nos pareça ser evidente o caso de que há algumas coisas que são genuinamente más e outras que são boas, isso é apenas uma ilusão produzida por genes, que em última análise não tem consideração pela verdade, mas apenas por aquilo que é conveniente para o objetivo da sobrevivência. Isso é mais ou menos o que alegam aqueles ateístas ali dessa liga aí, desse debate que eu vi, certo? Se esse for realmente o caso, o ateu tem um problema muito maior do que explicar a moralidade em mãos. Nosso próprio raciocínio, ou nossas mentes, não é mais confiável, porque podemos apenas assumir que, controlado por nossos genes, não é voltado para a verdade, mas para o que quer que seja que ajude nossa sobrevivência. Na verdade, o filósofo ateu John Gray reconhece exatamente isso quando escreve: a mente humana serve ao sucesso evolucionário, não à verdade. É uma afirmação impressionante. John Lennox responde a Gray em uma refutação contundente. Ele diz: mas, e quanto à própria mente de Gray? Deve supor, de acordo com Gray, que isso escrita nessa frase, a mente humana serve ao sucesso evolutivo, não é verdade?
serve ao sucesso evolucionário. Bem, certamente pareceria servir ao sucesso da teoria da evolução, se fosse verdade. Mas então Gray minou o próprio conceito de verdade e assim removeu todos os motivos para levá-lo a sério. A incoerência lógica reina mais uma vez, né? Há um problema sistêmico significativo na explicação ateísta de que a moralidade é apenas uma ilusão de nossos genes. Toda racionalidade se torna não confiável nessa estrutura. Deixando essa questão de lado, encontramos outro problema mais imediato. A afirmação de que a moralidade é uma construção evolutiva voltada para a sobrevivência do mais apto não parece ser confirmada intuitivamente pelos tipos de coisas que a moralidade parece exigir de nós, em contraste com os tipos de coisas que parecem garantir a sobrevivência do mais forte. Greg Koch escreve: considere dois tipos de homens das cavernas em aldeias vizinhas. Um mata, o outro a sangue frio. Estamos sendo solicitados a acreditar que ele sente culpa, porque ele percebe que tal ato acaba prejudicando seu próprio status de sobrevivência. No resto do reino animal, matar a oposição parece garantir exatamente o oposto. É um pouco irônico, mas o ponto permanece. Não está necessariamente claro como cuidar dos fracos, dos vulneráveis, dos doentes, dos moribundos e dos idosos ajuda a sobrevivência do gene egoísta. Pode-se esperar que o auto-sacrifício em tal sistema seja considerado moralmente bom apenas se uma pessoa mais fraca se sacrificar por um indivíduo mais forte. E, no entanto, é uma pessoa como Madre Teresa que captura a imaginação do público ao estabelecer para nós um padrão de vida moral incrível. Aplaudimos a coragem e o caráter daqueles que dão suas vidas pelos mais fracos entre nós. Há uma lacuna significativa entre o que realmente consideramos honrado, valente, bom, gentil, justo e puro e o que nos é dito em ímpeto é o ímpeto para essa crença. Esse tipo de raciocínio forçado, a ideia de que Deus não existe, portanto a necessidade de falsificar os limites da moralidade objetiva, levantou algumas questões importantes e uma reação dentro do próprio campo ateísta. Peter Cave, o filósofo humanista, escreve: quaisquer que sejam os argumentos céticos que possam ser apresentados contra a nossa crença de que matar inocentes é errado, estamos mais certos de que matar é moralmente errado do que de que o argumento é sólido, né? É uma visão reveladora. Vocês prestem atenção aqui, né? Vocês veem que esses ateístas juntam ali para conversar, mas não falam isso aqui, né? Ateísmo religioso. Temos como resultado um campo crescente de ateísmo religioso, como tem sido apelidado por alguns. Ateus que queriam se apegar a uma moralidade objetiva, mas negam a necessidade de sua base em Deus. Sam Harris tem sido a voz mais preeminente desse campo a nível popular. Em 2010 publicou o livro A Paisagem Moral, né? Como a ciência pode determinar valores humanos. E nele, Harris diz que não precisamos de Deus, pois o mundo da ciência pode nos dar a base e contexto em que nos encontramos verdade moral. Harris escreve: nós simplesmente devemos estar em algum lugar. Estou argumentando que na esfera moral é seguro a começar com a premissa de que é bom evitar se comportar de maneira a produzir a pior miséria possível para todos. Com essa afirmação tomada como um dado, ele continua ao longo do livro, trazendo várias definições de como seria o oposto daquela miséria, que ele chama de bem-estar humano, e sugerindo maneiras pelas quais a neurociência poderia, no futuro, nos fornecer formas de medir esse bem-estar. Se a ciência conseguir tal façanha, Harris argumenta, seríamos capazes de dizer com objetividade se uma cultura ou outra, ou um conjunto de ideias ou outro, aumentava ou diminuía o bem-estar humano e era, portanto, verdadeiro ou falso no que diz respeito aos valores morais. Em outras palavras, encontraríamos a verdade moral baseada na ciência, em oposição a Deus. Você pode ver o problema? Harris começa assumindo que existem verdades morais, está entendendo? E mesmo esboçando que elas podem ser reduzidas à ideia de bem-estar, ele não usou a ciência, né, para levá-lo lá. Não é a ciência que sustenta os fundamentos da teoria de Harris. Essas são apenas suas afirmações iniciais, suas intuições. É somente depois de postular essas duas suposições que ele então passa a trazer uma espécie de pseudociência para medir sua própria construção de moralidade. Estou chamando de pseudociência porque, como ele mesmo admite, o campo da neurociência ainda não é capaz de fazer o que Harris diz que precisaria ser feito, mesmo dentro de sua própria construção. Esse tipo de salto lógico é representativo no campo e não consegue atingir seu objetivo. Os absolutos morais permanecem impossíveis de se basear em um universo sem Deus. Acho que a grande maioria das pessoas nesse universo acredita que torturar bebês não é apenas visto como desdém, como uma norma da sociedade ou uma preferência pessoal, mas que na realidade é objetivamente errado. Que estupro e genocídio não são apenas questões de preferência ou normas culturais, mas que estão objetivamente errados.
que mesmo que se, por exemplo, Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial e tivesse conseguido exterminar todos os judeus, conquistando o mundo inteiro e doutrinando todos a acreditar em sua ideologia, que o Holocausto ainda estaria errado. Você não pode fundamentar coerentemente essa visão sem referência a Deus, mas é aqui que se torna vitalmente importante de que Deus estamos falando, né? Seria um erro pensar que você pode postular qualquer Deus que quiser e ainda assim explicar nossa compreensão da lei moral. Tudo depende do personagem, do Criador no centro da história. Na cosmovisão islâmica, você tem um Deus cuja natureza não é essencialmente boa e que define a moralidade por meio de seus mandamentos. Muitos filósofos, lutando com a resposta ateísta para a questão de uma moralidade absoluta, assumiram, sem saber, uma perspectiva islâmica e levantaram alguns desafios importantes e significativos para ela. Se o bem é definido simplesmente por tudo que Deus ordena, então a moralidade é arbitrária. Deus poderia nos mandar matar todos que discordam de nós e teríamos que considerar isso, por definição, como sendo bom. Se recuarmos e dissermos Deus ordena as coisas porque são boas, então deve haver algum padrão objetivo fora de Deus pelo qual ele mede o bem e o mal. E se existe tal coisa, então não precisamos de Deus em primeiro lugar. Por que não seguir o padrão diretamente nós mesmos? A realidade cristã é profundamente diferente. O próprio Deus é o fio de prumo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É a afirmação maravilhosa e vibrante das Escrituras. A Bíblia, né, nos apresenta o Deus que é luz e em quem não há escuridão alguma. O Deus que não muda como sombras inconstantes. O Deus que cumpre suas promessas. O Deus que é fiel. O Deus que não mente. O Deus que é verdade. O Deus que odeia injustiça. O Deus que julga com justiça. O Deus justo. O Deus que cuida dos fracos, necessitados, das viúvas e dos órfãos. O Deus que é bom. O Deus que é gentil. O Deus que é amor. O que eu acho interessante nesses vídeos de ateístas, parece que eles projetam, né, a própria imperfeição humana em Deus. Eles querem que, além deles não entenderem corretamente a Bíblia, eles tentam projetar em Deus a culpa humana. Né? Olha que absurdo. A lei moral não está fundamentada nos mandamentos de Deus, mas no caráter de Deus. É por isso que o mandamento de Deus nas Escrituras não é simplesmente ser santo de acordo com os meus mandamentos, já que a realidade é muito mais profunda. Seja santo, né, como eu sou santo. É um comando único. Nenhum outro Deus faz, né, ou sustenta a afirmação da santidade absoluta. Né? Quando o cristão afirma que existe algo como um padrão moral objetivo, estamos dizendo que existe um Deus cujo caráter fornece esse padrão e cujos comandos fluem inteiramente de acordo com esse caráter. Acho que Davi viu isso quando estava escrevendo os Salmos. Abra meus olhos para que eu veja coisas maravilhosas em sua lei. A lei moral é um vislumbre da glória do próprio Deus. É claro, muito mais poderia ser escrito, né, dito, ao considerarmos as questões conceituais levantadas pelos absolutos morais. E quantas perguntas pessoais? Há alguns anos, né, achei interessante que enquanto eu vi um amigo falando ali, cumpriu uma missão em uma universidade no Reino Unido, que tinha poucos cristãos professos no campus, a grande maioria dos alunos que preenchiam as pesquisas ali, disse que lutava contra a culpa. A verdade é que podemos pensar sobre valores morais como conceitos abstratos por horas. Isso não tem impacto, mas leva um segundo de uma má decisão para fazer uma vida inteira de arrependimento. Ficamos tão bons em nos convencer de que somos relativamente bons que parecemos nunca parar e pensar, né? Bem, e as partes ruins então? Acontece alguma coisa com elas? E elas precisam ser contabilizadas? Uma das cartas mais famosas escritas em um jornal foi por G.K. Chesterton, né? No Times, né? O Times publicou um artigo intitulado O que há de errado com o mundo? Ao qual Chesterton escreveu a seguinte resposta: Prezado Senhor, em relação ao seu artigo O que há de errado com o mundo? Ele responde: eu sou eu, né? Atenciosamente, K. Chesterton. Essa não é uma resposta simplista. Em duas palavras, pequenas palavras, Chesterton nos mostra a profunda realidade que estamos, cada um de nós, quebrantados e em necessidade desesperada de perdão. Isaías escreve essas palavras solenes: Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estamos todos no mesmo terreno antes da cruz. Todos nós carregamos culpa, precisamos de perdão e ansiamos por justiça. O ateu nos diz que não haverá julgamento, nem dia de ajuste de contas, e que a única justiça que podemos esperar é aquela que pode ser realizada por nossos tribunais nessa vida. Você fica com casos como Jimmy Savile, né? Uma lenda em sua própria vida, desfrutando de adoração e louvor público, enorme riqueza, sendo premiado com vários prêmios, né?
com a EFC e sendo nomeado cavaleiro, então morrendo como herói. Não há nada para onde ir com o horror das vidas destruídas que só agora descobrimos que foram deixadas para trás em seu rastro. Não há justiça. Dawkins escreve em seu livro O Rio que Saiu do Éden, né? O universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se não houver, no fundo, nenhum projeto, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem, nada além de indiferença cega e impiedosa. É difícil acreditar que ele pudesse estar falando sério. Quando somos confrontados com crianças sendo abatidas por um homem-bomba em um show, né? Devemos realmente acreditar que isso não foi bom nem ruim? Eu não poderia discordar mais de Dawkins. Immanuel Kant, né, escreveu a famosa frase: duas coisas enchem a mente de admiração, minha mente de admiração cada vez maiores: os céus estrelados acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ele estava certo em ficar impressionado com isso. Existe a persistência de um fio de prumo, um padrão que é independente de nós, que simplesmente não vai embora. E todos nós sabemos quanto que os transgredimos. Nenhuma explicação fora da cosmovisão judaica cristã dará conta da existência desse padrão. A culpa que é muito real, a necessidade de perdão e o anseio por justiça. Olhe novamente para a cruz, a justiça de Deus, o julgamento de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus e o perdão de Deus estão todos na pessoa de Cristo. O próprio Deus encarna o bem, vence o mal e abre caminho para nós. A essência de valores morais objetivos não apenas nos dá razão convincente para acreditar em Deus, mas nos aponta para algumas de nossas necessidades mais profundas e nos atrai para o Deus que lida com nossa culpa, nos oferece perdão e garante justiça. Certo, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, aqui, né, curtam, comentem, compartilhem, né? Ficou meio longo aqui, né, porque as explicações são realmente profundas, alguns pontos são complexos, né? Então peço pessoal que vocês deem apoio aí, tá, pessoal? Dá trabalho, tá? Eu gosto de comentar sobre isso, né? E recomendo para vocês, né, o combo de teologia da Universidade da Bíblia, que é completo, né? Tem milhares de alunos aqui, vocês podem encontrar muita informação ali rica, tá, pessoal? O link está aqui na descrição do vídeo. Certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.